Aqui estamos de novo, respondendo perguntas. Sou o Wagner, lembra de mim, né? De outros carnavais, espero. A gente tá atendendo umas pessoas que têm falado com a gente tem um monte de gente falando conosco, né? A gente está tentando atender na medida do possível. Hoje vamos atender mais algumas pessoas, tá? Continuem se inscrevendo a propósito, que a gente vai continuar a produzir conteúdo de qualidade para vocês, tá legal? Olha só, teve uma pergunta interessante. O que é volição? Até encontrei aqui um BS. Sempre lembrando, né, gente? Tô pegando aqui o BS. A gente não fala pela BSGI, não, tá? A gente é associado, é quadro, a gente se amarra. É o BS de 10 de novembro. Tá justamente tratando disso. Olha ele aqui, ó. O ambiente reflete as condições da vida. E aí, está aqui a resposta do meu amigo sobre o que é volição. Volição é um dos 5 agregados que formam um ser humano. A saber, os 5 agregados. Forma, corpo do indivíduo e toda a sua constituição física. Isso é forma, primeiro agregado. Segundo agregado, percepção, observação dos fenômenos externos, como eles realmente são e sua fixação na memória. Isso é a percepção. Concepção, formação das ideias sobre o que se vê e sobre as informações recebidas. Então você passa a ter uma concepção das coisas. A volição, força que motiva a ação, desejo de responder a partir das concepções antes criadas. Volição, portanto, tem a ver com a potência de vontade. E, por fim, a consciência, conjunto de pensamentos, noções e signos, né? Bem como a entidade que ativa as 4 funções anteriores, ou seja, a consciência. A consciência é onde está o estado de Buda, tá? Isso é interessante notar, porque volição é apenas um dos agregados. Todos os seres vivos possuem 5 agregados, tá legal? Quando ele se desagrega, é porque a pessoa fez o nirvana. Então, volição é a potência de vontade, é a ação de responder a partir das concepções que você já tinha formado na sua vida. Volição é o 4º dos 5 agregados. Lembre-se, concepção, percepção, forma, volição e consciência. Tudo isso faz um ser humano, ok? Um ser vivo. Adriano de Mesquita pergunta sobre os sutras, sua importância e seu ordenamento. Bom, você tem tudo que Sakyamuni escreveu está em sutra. Mas o que acontece? Os sutras anteriores ao Sutra de Lótus, eles são considerados ensinos inferiores. Então a gente praticamente não discute. É mais papo para historiador. Muito importante se você for estudar os sutras. Sutra de Lótus, você encontra a tradução dele. E num programa nosso tem. O Dr. Daisaki Ikeda apresenta o Robenpon e o Juryohon, traduzindo eles, e fala dos outros 26 capítulos do Sutra de Lótus. Então, vai nessa que é boa, tá? Sobre a fonte das matérias dos Budas históricos, a minha fonte é Isis. Obrigado pela questão. A minha fonte é a Extranet, tá? Eu consegui essa matéria através da minha líder de distrito, a Mac Sago Oliveira. Segundo ela, a Extranet, tá? Os budistas acabam podendo navegar na Extranet atrás dessas informações sobre o budismo. E a Ivone Cerqueira levanta uma questão que é do período do Sakyamuni, né? Porque você lembra, né? Pela prática do Sakyamuni, você passaria o dia inteiro praticando. Então ela pergunta se é fato que os 2 irmãos, Suri e Handoku, que eram assim um tanto ou quanto distraídos, de modo que se pareciam, você chamava um, às vezes o outro vinha. Mas eles eram praticantes sinceros. E aí ela descreve aqui o que é tido por muitos como uma parábola. Como você não podia trabalhar se você fosse praticar, um deles trabalhava um dia e o outro praticava. Lembra como era difícil? Abraçar, ler, recitar, escrever. Enquanto um trabalhava, o outro praticava. E no dia seguinte eles invertiam as posições. De modo que, assim, eles conseguiam praticar o dificílimo budismo do Sakyamuni no primeiro milênio, nos primeiros dias da lei. Tem mais a ver com as questões da lateralidade do budismo, porque Suri e Handoku, embora não fossem tão inteligentes quanto os Charihotsu, eram seguidores do Sakyamuni, né? E essa história é válida dentro do ponto de vista do contexto onde ela se apresenta. Se aconteceu ou não, você sabe, eram Suri e Handoku, mas, ok? Tem contexto para eles aí. O Sakyamuni dizia que eram seus discípulos de coração mais puro. Então, Nam-myoho Renge Kyo.